valorização de 4,09% das ações da Telebrás PN e menos 5% dos papéis da Petrobras PN. A maior queda do Ibovespa foi do Banespa PN, 10,81%. E a maior alta ficou com a Lightpar ON, 1,66%. Os títulos da dívida externa brasileira também sofreram desvalorização de 1,9%. A unidade é cotada a 55 centavos de dólar. De São Paulo, Elizabeth Pacheco, para o Em Cima da Hora. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, divulga a inflação de agosto em São Paulo. Os dados confirmam a previsão da FIPE de fechar o mês com deflação de 1%. Os preços na cidade de São Paulo tiveram uma deflação de 1% em agosto. O resultado confirma a tendência de queda da inflação. O grupo que registrou a maior baixa no mês de agosto foi o vestuário, com menos 3,49%. O setor de alimentação teve uma queda de 1,37%. O único grupo que registrou índice positivo foi a habitação, com 0,05%. Agora, o acumulado do ano está com uma deflação de 0,61%. E nos últimos 12 meses, uma alta de 0,73%. Concluído o processo de privatização do Porto de Sepetiba, no estado do Rio, a Companhia Siderúrgica Nacional comprou o terminal de cargas em apenas 3 minutos. Fora da Bolsa de Valores, nem sinal do tumulto que os leilões do governo costumam provocar. Do lado de dentro, a agitação cotidiana. Meia hora de pregão até a abertura do envelope. Em apenas 2 minutos, o terminal de contêineres do Porto de Sepetiba passou para o controle da iniciativa privada. 4 grupos se habilitaram, mas apenas um apresentou as garantias necessárias para participar do leilão. Por isso, não houve disputa nem ágio. O valor mínimo estipulado pelo governo de imediato vai desembolsar 39 milhões e o restante será pago em parcelas de R$ 586 mil por mês. Mas estão na fase final. O governo gastou 350 milhões de reais, 80 milhões só na abertura de canais de acesso ao porto. Com o arrendamento do terminal de contêineres, o último a ser privatizado, o governo espera que o Porto de Sepetiba se torne mais competitivo e que até o ano de 2020 o porto seja responsável por 60% da movimentação de cargas em todo o país. O grama do ouro é cotado a R$ 10,82 na bolsa. Quase 100 faixas inéditas de John Lennon são encontradas nos arquivos de uma gravadora dos Estados Unidos. A Billboard, uma revista americana especializada em música, está divulgando a notícia como uma das maiores descobertas da indústria fonográfica mundial. A Capitol Records, que detém o direito sobre as músicas, confirmou que vai lançar em novembro um álbum com 4 CDs e acredita que será um campeão de vendas. A viúva de John Lennon, Yoko Ono, vai produzir o disco. Uma favela a menos no cenário do Rio de Janeiro. Começou a ser desmontada hoje a favela cenográfica que durante 24 dias serviu de locação para as filmagens de Orfeu, o novo longa-metragem de Cacá Diegues. Em pouco mais de um mês, a área em Jacarepaguá foi tomada por 68 barracos. Nos 1.000 metros quadrados foram usados 79 mil tijolos e 1.200 sacos de cimento, um gasto de R$ 300 mil. Antenas parabólicas, lixo espalhado pelos corredores estreitos, gatos de luz e o São Jorge no canto do botequim. O ambiente e o dia a dia de uma favela estão presentes em cada detalhe, mas toda essa estrutura durou apenas o tempo de filmagem de Orfeu do Carnaval. Depois de 24 dias de muito trabalho e ação, aos poucos a favela da Carioca começa a desaparecer. O filme de Cacá Diegues conta numa versão moderna a tragédia grega de Orfeu, vivido por Tony Garrido. Para colocar tudo no chão, uma equipe de 80 pessoas está trabalhando sem parar das 7 da manhã até o anoitecer. Produzir é bem mais prático que produzir, né? Não é muito fácil, porque você tem que identificar as coisas das pessoas para devolver, né? Mas é mais simples do que produzir. Quando a demolição estiver concluída, a área vai ser toda reflorestada pela própria equipe de produção do filme. Até o fim de setembro, no lugar dos escombros, serão plantadas mudas de ipê e pau-brasil, árvores nativas da Mata Atlântica.
A Bolsa de Valores de São Paulo está nesse momento em queda de 4,35%. No Rio de Janeiro, a baixa é de 2,96%. Vamos à previsão do tempo para todo o Brasil. No norte, sol na maior parte da região. Máxima em Belém, 33 graus. No nordeste, sol no interior e chuva no litoral. Máxima em Teresina, 38 graus. No sudeste, a previsão é de sol. Apenas no Espírito Santo deve chover. Agora à tarde, a nebulosidade aumenta no sul de São Paulo. Máxima na capital paulista, 27 graus. No sul do país, uma frente fria provoca chuva no Rio Grande do Sul. Nos outros estados, céu parcialmente nublado. Máxima em Curitiba, 22 graus. E no centro-oeste, céu nublado no Mato Grosso do Sul e sol nas outras áreas. Máxima em Brasília, 28 graus. Nós voltamos a falar sobre o incêndio que está destruindo um terminal de uma empresa de produtos químicos na Ilha Barnabé, em frente ao Porto de Santos, no litoral paulista. A companhia Docas e o Corpo de Bombeiros isolaram a área porque há risco de explosão. A ilha é usada como depósito de produtos químicos e de combustíveis. O fogo começou às 11h30 da manhã na casa de máquinas da empresa. Um carro do Corpo de Bombeiros, que se dirigia à Ilha Barnabé, se chocou com um ônibus e deixou várias pessoas feridas. Algumas delas estão presas nas ferragens do ônibus. Essas imagens que nós estamos vendo agora são imagens aéreas do local do acidente, do incêndio. E uma última notícia, mergulhadores tentam retirar do mar uma parte intacta do MD-11 que caiu em frente à costa canadense na noite passada. Os pedaços do avião foram encontrados numa região entre 5 e 9 quilômetros da costa canadense, mas as autoridades ainda não conseguiram determinar o local exato do acidente. Barcos da Marinha Canadense, mergulhadores, agentes policiais e pescadores estão ajudando no trabalho. As equipes de resgate já conseguiram retirar algumas partes da fuselagem do avião. 1h24, Em Cima da Hora fica por aqui. Você assiste agora ao Conta Corrente com Sidney Rezende. Eu sou Cristiane Pelage e volto na próxima edição às 2 da tarde. Até lá. Huntress in sepulchral white, looking down on the bloodied way where beast killed beast in brutal fray, and to her heavenly place on high, still swelling upwards, the deathly cry. Depois, manteiga derretida. Tudo é levado ao forno médio por cerca de 2 minutos. Quando retirado, coloca-se no centro um pouco de mistura de ruibarbo com açúcar e então uma colherada de sorvete de cassis e voilà! Pomme Goldin au four. C'est très bon. Esta parte de Provence é coberta de orquídeas de todas as variedades, testemunho do maravilhoso clima mediterrâneo e do rico solo aluvial do Delta Rhône. As temperaturas constantemente altas e o uso correto da irrigação permitem o cultivo de variadas plantações no mesmo lugar durante o ano. É fácil entender porque o povo nascido aqui raramente emigra e os visitantes tendem a retornar sempre. É alguma coisa na combinação do calor mediterrâneo e o frescor das montanhas, a rica abundância natural e a maravilhosa culinária. O povo desta região orgulha-se de viver em harmonia com a natureza e com o espírito do passado. Em Provence, toda viagem é uma jornada de descobertas e prazer. Como de Cícero Dias, dividem o espaço com objetos de prata e porcelanas. Um dos tesouros da Casa Museu está na sala de jantar. As paredes são decoradas com azulejos portugueses só encontrados em conventos e igrejas. O escritor trouxe tudo de navio. E era um verdadeiro quebra-cabeça, porque não combinava peça com peça, teve que ser estendido no chão
e arrumados até fazer os painéis que são a vida de Nossa Senhora. Gilberto Freire guardava tudo. As cartas, milhares, ainda estão sendo catalogadas. O regionalista José Lins do Rego mandou 122. Manuel Bandeira assinava Flag, numa tradução inglesa do sobrenome. Tese de doutorado do hoje presidente Fernando Henrique Cardoso. Saber a verdade sobre o antigo povo judeu de Massada ou sobre o famoso Muro das Lamentações? Stacy Kitt tem as respostas para estes e outros grandes enigmas da humanidade. Nesta série você conhecerá histórias arrepiantes como a do povo etrusco ou do trágico desaparecimento de conhecer este país com uma paisagem surpreendente. Densas florestas, grandes desertos, montanhas eternamente cobertas de neve e praias tropicais. Um país de contrastes, de um lado... Olá, um mundo virtual, uma mulher à frente do seu tempo, uma fábrica de vacinas. São assuntos do Hipermídia desta semana. E a gente começa mostrando um trabalho inédito dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É o Visorama, mistura de panorama e computação gráfica. Um aparelho meio esquisito, mas que pode revolucionar o jeito de ver qualquer imagem. Você sabe o que é visorama? Telescópio cibernético? Binóculo virtual? Calma, você vai saber agora. É um sistema de realidade virtual e de multimídia, tá? Mas que pode conter cinema, conter imagens em movimento. Assim, à primeira vista, parece mágica. Imaginem só, ver através dessa espécie de binóculo o Rio de Janeiro do começo do século, num piscar de olhos. Este é apenas um dos aplicativos do Visorama. Interatividade é a palavra-chave do sistema. A ideia é fazer o usuário estar o mais próximo possível da ação. Por exemplo, quando eu estiver olhando de longe para o Morro da Urca, vou ter a sensação de estar lá mesmo. Quem também vai lucrar com o equipamento são os urbanistas que poderão planejar muito melhor a cidade. Um engenheiro quer construir um prédio na Praia de Ipanema. Mas será que o edifício vai ficar bem nessa paisagem? Com a ajuda do Visorama, é possível ver o efeito do prédio antes mesmo de começar a obra. Basta colocar o desenho na memória do computador. Quando o arquiteto olhar através do binóculo, terá a sensação de que o prédio já está lá. E aí é decidir se o projeto deve ser levado adiante. O sistema Visorama começou a ser desenvolvido há 3 anos. Para isso, os pesquisadores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada misturaram informática e técnica do panorama, inventada no século XVIII. Por enquanto, o protótipo do Visorama está ligado a um monitor, mas no futuro, o sistema vai operar apenas com um binóculo e com a CPU do computador, que armazenará as informações. O computador capta a elevação e a rotação desse binóculo, portanto, o computador sabe para onde a pessoa está olhando e o Visorama tem o controle de zoom aqui, de aproximação. Então, o computador também sabe com qual é o grau de interesse que a pessoa está olhando a imagem. E, além disso, o Visorama dispõe desse botão aqui, que é um botão de eventos, que o observador pode sinalizar para o computador que ele quer que alguma ação aconteça. Os programas também foram criados pelos próprios cientistas da UFRJ e do INPA. Você pode estar no Pão de Açúcar ou no Corcovado e entrar no museu, por exemplo, Museu da República. E lá no Museu da República assistir, digamos assim, os últimos momentos da vida do Getúlio. Através desses cilindros, que são os encoders ou sensores, é possível ter a precisão desejada. Estão previstas 2.000 posições ao longo dos 360 graus de ângulo. O sinal é enviado para uma caixa que funciona como circuito eletrônico.
Os dados são transmitidos para o computador. O sinal emitido por uma placa gráfica especial é recebido por um replicador de vídeo. Com o programa Stitcher, também desenvolvido no INPA, a montagem das imagens fica perfeita. O software faz todo o trabalho de montagem das fotos. O Visorama fica conectado a este Pentium 2 de 300 MHz com 2 Dual Processors. São 128 megabytes de memória principal e 2 discos de 4 GB. A tecnologia da imagem está criando recursos que modificam a linguagem cinematográfica. O Visorama, ele inova tecnologicamente, não só do ponto de vista de nós construirmos um hardware para visualização de panoramas com imersibilidade, mas também do avanço tecnológico, do desenvolvimento de software que tem que ser feito para poder viabilizar o uso desse hardware. Esther Dyson é economista formada em Harvard, autora do livro Release 2.0, a nova sociedade digital. Ela é considerada a mulher mais poderosa do ciberespaço e membro de uma fundação que cuida das liberdades civis dos usuários da internet. Esther, nós vivemos hoje numa sociedade digital. Quais são as características dessa sociedade? A sociedade digital apresenta os mesmos problemas da sociedade real. A diferença é que na sociedade digital as pessoas têm mais poder, mais controle sobre suas vidas e mais acesso à informação. E podem também se comunicar, tanto localmente quanto globalmente. Minha esperança é de que com a sociedade digital, cada vez mais as pessoas passem a ter controle sobre suas vidas. Cada dia nós temos mais e mais recursos tecnológicos. Para onde caminha esta sociedade? A tecnologia é algo que sempre esteve presente na vida humana. Há 100 anos, as pessoas já se assustavam com o progresso, com os automóveis, os trens e até com o telefone no início. Mas, de qualquer forma, são sempre pessoas que estão usando a tecnologia. Tudo se resume às escolhas que as pessoas fazem, de usar ou não, ou de como usar a tecnologia. Até em função disso, acredito que novas tecnologias como a internet dão uma liberdade maior de acesso, porque você pode controlar o uso, ao passo que uma tecnologia como o telefone, por exemplo, acaba sendo um intruso na vida da gente. Eu defendo muito o controle da conveniência da tecnologia, o fato de que a tecnologia não deve nos dizer o que fazer. Nós é que devemos dizer à tecnologia o que ela tem que fazer. O comércio eletrônico está crescendo cada vez mais. Como andam as cifras, os investimentos nesse setor, nessa nova prática econômica? Acredito que o comércio eletrônico é uma novidade sensacional, porque ele traz às pessoas mais escolhas, diferentes ofertas de diferentes empresas. As pessoas podem comparar e comprar artigos do mundo todo. Para as empresas, o comércio eletrônico também é importante no sentido em que oferece mais informações sobre produtos. Mas, por outro lado, é um investimento extremamente alto, por ser uma forma de mercado mais competitiva. The internet makes the world more competitive. The way it works is Hoje em dia, estar na internet para um novo negócio é uma obrigação, mas não é uma garantia de sucesso. Assim como o telefone se transformou numa ferramenta para fazer negócios, a internet tem agido como tal. Como a senhora se sente quando é apontada como a mulher mais poderosa da internet? Faço um paralelo com os bobos da corte, porque se por um lado existem os reis, que detêm o poder, existe quem sabe o que se passa nos bastidores.
Os bobos da corte sabem todos os segredos, sabem o que está acontecendo, sabem o que as pessoas querem, sabem quais são as pessoas boas e as más. Então, meu trabalho é iluminar a verdade da corte. Dizer coisas tipo, o comércio eletrônico é ótimo, mas não vai dar dinheiro para todo mundo. Meu trabalho é mostrar como a corte trabalha. Esther Dyson, nós agradecemos a sua entrevista. Obrigado. Obrigada. O mercado brasileiro de informática é cada vez mais alvo das multinacionais. A Equant, empresa mundial em serviços de rede e integração de sistemas, acredita em investimentos de até 10 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 2 anos. Com a Varig, por exemplo, acaba de fechar um contrato que prevê a troca de todos os micros de impressoras da empresa por PCs novos. A atualização, no caso, é sinônimo de mais segurança nos voos. Esse é um contrato que prevê a troca de 10 mil equipamentos na Varig, a troca é em 2 anos, e o projeto é um projeto para 10 anos, que inclui toda a parte de instalação e manutenção desses equipamentos. Outra preocupação é com o bug do milênio. A Equant está apresentando soluções principalmente para empresas em rede, que não vinham dando a devida atenção à parte de hardware e software dos PCs. Nós podemos apoiar as empresas em fazer toda a auditagem, né, em relação aos seus desktops, tanto em relação a hardware e software desses equipamentos, e apontar com isso o risco que essas empresas têm de parar no ano 2000. No final do século XVIII, os cientistas anunciaram a descoberta da primeira vacina do mundo. Era contra a raiva. De lá para cá, as pesquisas aumentaram, os métodos mudaram e hoje a saúde pública tem um parceiro ideal: a automação. Venha conhecer agora o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. 27 mil metros quadrados de área. No Castelo da Tecnologia, só em 98, foram produzidas 47 milhões de doses de vacina contra a poliomielite. 45 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Estes são apenas alguns números do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. O laboratório é considerado o maior produtor de vacina do país. A principal preocupação dos funcionários daqui é com a higiene. As paredes são antiestáticas e os vidros especiais, o que evita a contaminação. Você pode presenciar aqui que essa planta traz consigo o que há de mais moderno na produção de vacinas. Condições de boas práticas de fabricação totalmente atendidas, máquinas do ponto de vista tecnológico atualizadas e a concepção arquitetônica da planta que permite rearranjos, que com isso a gente pode trabalhar vários tipos de vacinas ao mesmo tempo. Neste salão, com grandes máquinas, ficam as vacinas contra a febre amarela, meningite e o sarampo. Todo o produto bruto é trazido para cá, depois de ter sido produzido em outro laboratório aqui mesmo da Fiocruz. Antes mesmo da vacina ser colocada nos frascos, cada um deles é lavado nesta máquina Bosch. Tudo é feito através de controle lógico de processamento. Esta máquina é capaz de lavar até 36 mil frascos por hora. O processo é completamente automatizado. Em seguida, o material segue por um túnel de esterilização a 304 graus. Tudo pronto para um envasamento, que é a distribuição do produto em frascos por doses. Para evitar a contaminação, só os funcionários com roupas especiais têm acesso a essa sala. A máquina tem um controle de lote de processamento que indica a quantidade exata que deve ser colocada em cada frasco. No caso da vacina do sarampo, são 0,5 mililitros ou 5 doses. Durante todo o processo de produção das vacinas, a parte mais informatizada é a que utiliza o equipamento liofilizador, que fica nessa sala aqui. Esse aparelho congela as vacinas a uma temperatura de menos 50 graus e retira delas toda a água por sublimação, ou seja, a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido.
Este tipo de equipamento é o que existe mais moderno no mundo. É utilizado também nos principais e mais importantes laboratórios de produção de vacinas. O liofilizador tem capacidade para 80 mil frascos. Dependendo do tipo de vacina, o processo pode demorar de 48 a 72 horas. Hoje nós conseguimos, com os nossos liofilizadores, conseguimos uma homogeneidade em todo o processo. O problema do imunobiológico é que ele deteriora muito rapidamente. Então é necessário que você retire a água do produto para inibir a ação enzimática na parte biológica. E o liofilizador faz exatamente isso. Todo o controle do equipamento está diante dos olhos dos operadores, no painel eletrônico ou na tela do micro. As temperaturas são controladas rigorosamente com programas dedicados. A tecnologia ajuda até a fase final do processo. No último estágio, a máquina EISAI de revisão das vacinas é capaz de checar sozinha 7 mil frascos por hora e saber se existe alguma partícula estranha. Um trabalho que há pouquíssimo tempo era feito por 20 funcionários. Biomanguinhos, com a ajuda das novas tecnologias, deve produzir ainda este ano 103 milhões de doses de vacinas. Para 99, a expectativa é de dobrar a produção. Tecnologia que salva vidas. Deixando a medicina de lado, a gente entra no mundo encantado da televisão. Cenário virtual, ilhas digitais, HDTV. Será que o seu aparelho de TV já está obsoleto? Será que tudo que não é digital vai virar sucata? Veja agora as novidades da feira Broadcast and Cable 98, que aconteceu em São Paulo. Você acaba de comprar uma televisão top de linha? Mas aqui na Broadcast and Cable ela parece máquina do passado. Durante a feira, a única TV que tinha vez era de alta definição, ou HDTV. No estande da Eletrokeep foi montado um circuito completo de transmissão de HDTV. Televisão digital é uma transmissão de dados, na realidade, não uma transmissão de imagens de vídeo. Vídeo simplesmente é um dos dados que podem ser transmitidos pela televisão digital. HDTV é a televisão digital de alta definição. Em vez das 525 linhas de hoje, vamos passar a usar 1080 linhas, o que vai dar uma resolução parecida ao cinema. Um codificador digital recebe a imagem, comprime para o padrão de alta definição e transmite para as televisões. As vantagens são enormes. A televisão digital permite que, por exemplo, durante esse programa, se fosse transmitido em HDTV, essa nossa entrevista poderia estar junto transmitindo conteúdos de página web na internet, de modo que as pessoas interessadas nesse tema pudessem estar navegando páginas da web que contêm mais informação a respeito desse tema, utilizando-se dos próprios ponteiros enviados pela transmissão da televisão. Mas você não precisa pensar no que fazer com a televisão que acabou de comprar. Nós temos uma expectativa que vão levar mais de 15 anos até a migração total das transmissões analógicas para digitais. A partir de lá, com certeza as televisões analógicas não vão ter mais uso. Porém, esses conversores vão permitir ainda uma sobrevida para essas televisões. Uma ficção que já é realidade em algumas emissoras também estava presente na feira. Esse aqui é o estande da Silicon Graphics. Aqui foi montado um estúdio. Nesse cenário não tem nada além dessas paredes azuis. Mas como num passe de mágica, tudo se transforma. Eu tenho pilastras, uma bancada e tudo que a imaginação permitir. Esse é o futuro da TV. É o mundo da realidade virtual. Os atores brincam com objetos criados no computador. O cenário acompanha o movimento das câmeras. É tudo tão perfeito que dá vontade de tocar. Toda essa magia é feita pelo software da empresa A7, junto com as máquinas Onyx 2 da Silicon. O cenário virtual pode ser usado em noticiários, novelas, comerciais e para jogos de ficção científica usados em programas infantis. E para quem pensa que mudar do analógico para o digital é um problema, eis a solução. O Editware é a união do seu equipamento antigo com a mais nova tecnologia em edição. Ao mesmo tempo que você está editando numa máquina analógica, as imagens estão sendo digitalizadas e gravadas em um profile. Esse produto chama-se Editware.
é uma solução fantástica, uma solução de baixo custo. Ela permite ao cliente, ao usuário, utilizar o que ele já tem, ou seja, se ele tem uma máquina de VT que ele já usa, ele vai ligar essa máquina a um editor que é capaz de fazer a edição linear, quer dizer, edição analógica. Ao mesmo tempo que ele está fazendo essa edição analógica, ele está já preparando uma edição não linear. Esse é um sistema de automação para estação de TV. Toda a programação fica armazenada e pode ser alterada a qualquer momento. O que esse sistema faz? Além de ele automatizar a parte de inserção de comerciais, ele automatiza também a inserção da programação normal. E caso entre alguma programação extra, um plantão, algo inesperado? Interessante a sua pergunta. Nesse caso, o sistema passa a atuar manualmente e no período em que você tiver falando sobre a informação extra, ele vai contabilizando aquele tempo. Após você terminar a sua informação, ele comuta automaticamente e recalcula todo o tempo da sua programação. Já pensou que maravilha seria escrever um texto e ao mesmo tempo já ir editando as imagens? Diferentes jornalistas, eles têm diferentes tempos de locução. Então, quando você determina aquele tempo de locução de 10 segundos, 8 segundos, aquela informação de texto, ela vai ser sincronizada com a sua imagem. Você tem um browser onde você vai escolhendo as suas imagens ao mesmo tempo que você vai fazendo a redação. Pela primeira vez no Brasil, o VIP Sistema de Edição Não Linear mostrou rapidez e qualidade. O controle é fácil, os comandos ficam nessa espécie de joystick. Tem entrada para qualquer mesa de efeitos e visão de várias câmeras diferentes. A Condex Sucesso SP98 é a 7ª edição do evento que este ano tem 600 expositores. A feira começa no dia 31 de agosto e vai até o dia 4 de setembro, no pavilhão de exposições do AMB, em São Paulo. Um passeio pelo Rio Antigo. Depois de quase 2 anos, o CD-ROM Mauá finalmente ficou pronto. Com a ajuda de fotos, textos e vídeos, o navegante descobre uma das áreas mais movimentadas da cidade, a zona portuária. Volte no tempo para saber um pouco mais sobre as origens do Brasil. É o CD-ROM Circuito Mauá. Aqui você é o comandante. É só clicar no ícone Rosa dos Ventos e começar a viagem pelo Rio Antigo. No Circuito Mauá, você passeia pelos bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, no centro da cidade. Conheça os diferentes aspectos da cultura portuária carioca. Folia na Praça Mauá, população negra, vida noturna. Mate a saudade do carnaval de rua da Gamboa, da capoeira e da antiga Rádio Nacional. Em quase todas as rotas, fotos, textos e vídeos. Uma equipe de 21 pessoas levou 1 ano e meio trabalhando no projeto. O CD-ROM roda com uma configuração mínima de 16 MB de RAM, Pentium 100 e Windows 3.11. O CD participou do Primobi, Festival Internacional de Multimídia, e ganhou na fase brasileira. Próxima etapa, participar da finalíssima na França. Então, boa sorte ao pessoal do CD-ROM Mauá. O Hipermídia de hoje vai ficando por aqui. Outras informações sobre as reportagens apresentadas, você já sabe onde encontrar. www.hipermedia.net. A gente se encontra semana que vem aqui no GNT. Até lá.
Som equipamento HP responde à velocidade da sua imaginação. E não precisa de pilhas. Quem disse que a tecnologia bloqueia a imaginação das crianças? Rompa a barreira entre o possível e o impossível. Hipermídia. Apoio.